Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 801, aula de Educação Física. Gente, na nossa aula ao vivo, nós comentamos um pouco sobre a função dos alimentos. Os alimentos eles podem ter três funções: energéticos, construtores e reparadores. Nós demos início aqui na página 40 do nosso livro. Nós fizemos a leitura do nosso espaço Olha o Movimento, que fala da importância da alimentação através da história dos seres humanos que iam na caçada e venciam as suas presas, né? Conseguiam capturar as suas presas porque eles as perseguiam e elas acabavam não tendo tempo para comer, ficavam mais fracas, mais vulneráveis e assim eram mais facilmente capturadas. Vimos a página 41, que conta uma historinha resumida, destacamos as funções básicas dos alimentos. Vimos o início da página 42 e paramos na página 42 ainda nos três itens que fala, considerando suas funções, os alimentos podem se classificar em três tipos. Eu separei esses três tipos aqui, galera, para ficar mais fácil a visualização, mas vocês podem acompanhar do livro de tá bem? Vamos lá. Aqui no terceiro parágrafo da página 42, diz assim: considerando as funções, os alimentos podem ser classificados em primeiro tipo, energético, segundo, construtores e terceiro, reguladores. Os alimentos energéticos, eles são predominantemente compostos por carboidratos, ou ainda por açúcares, amidos ou gorduras. Essa é a composição básica dos alimentos energéticos. E como o próprio nome já diz, a principal função dos alimentos energéticos é fornecer energia para o corpo. Por exemplo, a energia necessária para realizar movimentos. Mas não é somente essa energia que os alimentos fornecem, não é mesmo, galera? Nós sabemos que as funções básicas do corpo exigem bastante energia. O próprio funcionamento do corpo exige bastante energia. Os movimentos, entre todas as outras funções, para realizar qualquer função do nosso corpo, é necessário que o nosso corpo tenha energia. E essa é a função dos alimentos energéticos, fornecer energia. Agora eu vou falar para vocês alguns tipos de alimentos energéticos. Alguns alimentos que podem ser classificados como energéticos. Vou dizer para vocês alguns exemplos de alimentos energéticos, certo? Vamos lá. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, na verdade são muitos exemplos, né? Mas são os carboidratos bons. Esse aqui é o primeiro exemplo de alimentos energéticos, os carboidratos bons. Por que carboidratos bons, professora? Nós temos carboidratos sintéticos, carboidratos que não são naturais, que são considerados como carboidratos ruins. São carboidratos que são de mais difícil absorção pelo corpo. E, por vezes, esses carboidratos têm mais facilidade de se transformar em gordura no nosso corpo. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de carboidratos bons, carboidratos que trazem muitos benefícios para a saúde. Vamos lá, galera, retornando aqui, né? Como eu estava dizendo antes, nós temos alguns exemplos de carboidratos bons. Eu separei alguns para vocês: mandioquinha, arroz integral, feijão, batata, essa batata que nós conhecemos mais tradicionalmente como batata inglesa, mandioca, que é o aipim, inhame, grão de bico, lentilha, quinoa, aveia e milho. Esses são os exemplos de carboidratos. Carboidratos bons para a nossa saúde. Próximo exemplo, aqui nós temos os açúcares. Aqui nós temos uma mistura de açúcares bons e ruins para a nossa saúde. Não é dizer que nós nunca vamos ingerir os açúcares que não são considerados saudáveis, né?
mas são os açúcares que precisam de atenção. A ingestão deles deve ser em porções controladas. Temos aqui um sorvete. Nós não vamos dizer que nós nunca podemos tomar sorvete, que o sorvete deve ser abolido definitivamente da nossa dieta. Mas nós precisamos sim ter atenção para que a nossa dieta seja equilibrada. Nós temos aqui também o açúcar refinado, mel e o açúcar que sai das frutas, né? Que vem das frutas, que é mais conhecido como frutose, né? Então, primeiro exemplo de alimentos energéticos, nós temos os carboidratos, que nós devemos dar preferência para os carboidratos bons. Segundo exemplo, os açúcares, que nós também devemos dar preferência para os açúcares mais naturais, como os que vêm das frutas, do mel e etc. Os amidos. É uma substância que é retirada de alguns alimentos, como a mandioca, a batata e cereais. Temos aí também os amidos como uma boa fonte de energia. Se você quer ter um pouco mais de energia, um pouco mais de disposição para realizar alguma atividade, você deve investir nesses alimentos. Temos também as gorduras. Não, professora, que é isso? Uma alimentação boa não deve conter gorduras. Será que isso é verdade, galera? Nós devemos pensar muito mais de uma forma um pouco diferente. Seria melhor que nós disséssemos assim: uma alimentação equilibrada não deve conter as gorduras ruins. Nós devemos evitar sorvetes, olhem bem, essas caldas mais açucaradas, chocolates. Embora os chocolates que são compostos por mais de 70% de cacau são benéficos à saúde, em quantidades controladas, né, galera? Não adianta dizer que vai comer um chocolate 70% cacau e vai comer 3 barras inteiras. Não existe equilíbrio aí, né? Os queijos amarelos e as frituras. Esses são alimentos que devem ser consumidos em quantidades controladas. E nós temos as gorduras boas também, que são os iogurtes desnatados, o azeite de oliva, as oleaginosas, que são sementes que contêm óleos naturais, como castanha, alguns tipos de amendoim. Nós temos também as carnes magras, as carnes que não contêm gordura em excesso, e alguns peixes também, como o salmão. E o abacate também é uma fonte bem bacana de gordura boa. Se você busca uma energia um pouco maior, você pode investir na ingestão do abacate, no consumo do abacate, porque a sua gordura é uma fonte de energia. Dando sequência aqui, o segundo item do nosso texto, na página 42, fala sobre os alimentos construtores. Os alimentos construtores são aqueles que fornecem as proteínas. Galera, fornecem proteínas para quê? Para que essas proteínas são ingeridas? São ingeridas para construir e para reparar todas as estruturas do nosso corpo. Mas quais estruturas, professora? Ossos, músculos e articulações, principalmente. Galera, principalmente vocês na adolescência, né, que estão em fase de crescimento, assim como passaram pela infância, devem investir na ingestão de alimentos construtores para que seus ossos, músculos e articulações cresçam de maneira saudável. Mas além do crescimento, os alimentos construtores também são responsáveis por reparar, ou seja, para fazer a regeneração, para fazer a reposição dos nutrientes que foram gastos. Por exemplo, se você fez um movimento, você gastou uma determinada quantidade de nutrientes, certo? A
após esse movimento, após essa atividade física, você precisa ingerir alimentos que vão fazer essa reparação de tudo que foi gasto. É como se fosse a despensa, né? O armário da nossa casa. Se nós vamos somente consumindo, somente gastando os itens que estão lá e não fazemos uma reparação, um dia acaba, né, galera? Porque são fontes limitadas, são fontes finitas, né? Então, essa é a principal função dos alimentos construtores. Além de construir, como o próprio nome já diz, eles são responsáveis também por reparar as estruturas do nosso corpo. Ficou claro, galera? Agora, eu vou dar aqui alguns exemplos de alimentos construtores, alguns alimentos que têm como função principal a construção e o reparo das estruturas do nosso corpo. Vamos lá. Aqui, ó, o primeiro exemplo são as carnes magras e os peixes. Galera, esses alimentos aqui são uma fonte bem de fácil acesso, que o corpo consegue ir lá e utilizar esses nutrientes para reparar e para construir as estruturas do nosso corpo. Nós temos o frango também, além de alguns outros alimentos, como o feijão, os ovos, a ervilha e alguns outros grãos. São responsáveis por construir e reparar as estruturas do nosso corpo. Outro alimento que tem essa função bastante destacada, que é bem importante para fazer essa função, é o leite e os seus derivados, como o queijo, os iogurtes. Tem essa função também de construir e reparar as estruturas do nosso corpo. Por isso, na natureza, nós vemos os filhotes, né, fazendo a ingestão do leite, principalmente o leite materno, com o objetivo de construir o crescimento saudável, certo? Então, principais exemplos de alimentos construtores: carnes magras e peixes, leites, os ovos e os derivados. Os ovos acabaram ficando aqui na outra imagem, mas é importante que vocês destaquem a importância deles numa alimentação saudável também, certo? Vamos partir agora para a terceira função do alimento, a terceira classificação do alimento de acordo com a sua função. A terceira classificação é reguladores. Os alimentos podem ser classificados como reguladores quando eles fornecem sais minerais, vitaminas e fibras, que são necessários para manter o bom funcionamento do organismo. Então, se um alimento ele fornece os sais minerais, as vitaminas e as fibras que o corpo precisa para garantir o seu bom funcionamento, ele é classificado como reguladores. E como exemplo de alimentos reguladores, eu coloquei aqui para vocês as frutas, os legumes e as verduras. Esses são os principais alimentos que são classificados como reguladores. São os principais alimentos responsáveis por garantir a regulação, o bom funcionamento do nosso corpo, garantir o equilíbrio no funcionamento do nosso corpo, certo? Trouxe mais uma imagem aqui com beterrabas, tomates, partindo do princípio de que quanto mais variados em cores forem os alimentos que eu ingerir, melhor será a regulação das atividades do meu corpo, certo? Galera, agora nós vamos partir para as atividades. Nós vamos abrir o nosso livro na página 42. Primeiro, eu vou fazer com vocês a leitura e vou explicar essa atividade para vocês. É uma atividade bem simples, bem bacana, mas que o principal objetivo dela é fazer com que nós venhamos a repensar as quantidades e a
qualidade dos alimentos que nós estamos ingerindo. A partir desse momento que eu vou listar as quantidades, as porções, eu vou poder repensar. Será que a qualidade de vida que eu estou buscando vai ser alcançada com esse tipo de alimentação que eu estou tendo? Será que daqui a 10 anos, 5 anos, eu vou querer colher os frutos dessa alimentação que eu estou tendo? Galera, lembrando que sempre quando nós falamos em alimentação, nós estamos falando em equilíbrio. Eu posso algumas vezes ir lá comer o meu lanche de uma forma um pouco menos saudável, mas eu não posso jamais deixar de ingerir a quantidade mínima, a quantidade básica de alimentos construtores, reguladores e de alimentos energéticos. Eu devo sempre prezar pelo equilíbrio. Então vamos lá, galera. Abram os seus livros na página 42. Vamos lá, galera, na sequência aqui. A parte que eu estava falando com vocês, né, que eu estava explicando lá no slide, que eu pedi para que os senhores acompanhassem, era aqui na página 42, ó. Essa página aqui, onde nós temos a explicação de alimentos energéticos, construtores e reguladores, onde eu incluí alguns exemplos com as imagens do slide, certo? Vamos lá. Aqui no último parágrafo, antes do nosso exercício, tem um texto que diz assim: alimentar-se bem e de forma saudável implica fazer uma escolha inteligente dos alimentos a serem ingeridos antes e depois de uma atividade motória. Seja ela uma caminhada para as compras, seja um jogo de vôlei com os amigos. Por isso, devemos incluir nas refeições de forma equilibrada uma variedade de alimentos dos três grupos energéticos, construtores e reguladores. Então, galera, repetindo aqui, uma alimentação equilibrada inclui alimentos dos três grupos, energéticos, construtores e reguladores. Gente, temos aqui um exercício no número 1. Nós vamos fazer número 1 até o número 10. Do número 1 até o número 10. Vou explicar para vocês. O número 1 é bem tranquilo. Você vai voltar lá na página 40, onde tem o espaço Olha o Movimento. Vai fazer novamente a leitura desse texto e vai responder a questão número 1. Com base na leitura do texto da seção Olha o Movimento, explique por que carregar alimentos constituía para os caçadores uma vantagem em relação à caça. Por que eles saíam ganhando? Por que eles saíam na frente da caça? Por que eles conseguiam capturar a presa? Qual é a relação do sucesso nessa jornada com o fato deles carregarem alimentos? Vocês vão escrever aqui no número 1. No número 2, vocês vão fazer uma avaliação. Número 2, que tem nas 9 primeiras perguntas, nós vamos fazer uma autoavaliação, né? Nós vamos analisar de uma forma mais detalhada os nossos hábitos alimentares. O enunciado diz o seguinte: considerando os seus hábitos alimentares, responda ao questionário a seguir. Quantas vezes você consome alimentos na forma de frituras? Aí você vai perguntar, bem, eu consumo todo dia, ou então eu consumo semanalmente, ou pode ser que eu consuma somente uma vez por mês, ou duas, ou eu nunca consumo. Aí eu vou marcar, vamos supor que eu marquei aqui semanalmente, vamos supor.
Se por acaso eu marcar aqui semanalmente, deixa eu tentar marcar aqui com vocês. Se por acaso eu marcar aqui semanalmente, aí aqui, primeiro eu vou marcar a frequência, se é diariamente, semanalmente, mensalmente ou nunca. Vamos supor que eu marquei semanalmente. Aí eu vou dizer quantos dias na semana eu como fritura. Por exemplo, 2 vezes por semana. Deu para entender, galera? Eu vou marcar a frequência e depois eu vou dizer quantas vezes eu ingiro alimentos nessas condições de acordo com o que eu marquei. Vamos lá, isso daqui é só um exemplo, você vai fazer a sua resposta de forma pessoal. Qual a quantidade de frutas que você consome? Considere uma porção equivale a um pedaço médio ou um copo de suco pequeno. Vamos lá, agora pensando nas frutas, galera. O que vocês costumam consumir de fruta aí? Será que todo dia você come uma fruta? Semanalmente, mensalmente ou você nunca come uma fruta? Marca, se é diariamente, semanalmente ou mensalmente, e coloque o número aqui ao lado. Se são 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, 3 vezes por mês. Vai depender aí do seu hábito. E assim você vai fazendo até a questão 10. Na questão 3, fala de vegetais. A questão 4 fala de carnes, ovos, feijões ou grãos. Questão 5, leites e derivados. Questão 6, fala de pães, cereais, arroz e massas. Questão 7, fala de gorduras e óleos. Questão 8, fala da porção de açúcar, que pode ser o açúcar refinado, né, como nós conhecemos, ou ainda uma fatia média de doce. E a questão 9, que é a última dos hábitos alimentares, né? Ela fala aqui de refrigerante, dos líquidos, né? Refrigerante, suco, água, seu consumo médio. Se você consome diariamente, semanalmente ou mensalmente. Quantas vezes por dia você consome líquidos? Eu consumo 3 litros por dia de água. Então, eu tenho um consumo médio de 6 copos de 500 ml por dia. Então, 6 vezes ao dia. Deu para entender, galera, como é que vai ser feita essa marcação? E a questão número 10, você vai fazer uma análise. Vai dizer se essas afirmações aqui são verdadeiras ou falsas. Certo? Leiam com atenção. Tem aqui nas páginas 43 e 44. Leiam com atenção que na semana que vem eu vou trazer a correção aqui pra gente. Então, senhores, eu vou deixar aqui anotado para vocês para casa, livro, páginas 43 e 44. Façam com calma, que semana que vem eu trarei a correção para os senhores, mas não esqueçam de fazer, certo? Para casa, livro, páginas 42 e 43. Vou anotar aqui para que os senhores anotem aí no seu material também. Enfim, livro, páginas 42 e 43. É isso aí. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a obtenção. Olha, temos um pouquinho aqui também na página 44, hein, galera? Não vamos esquecer. Então,
Recapitulando, para casa, livro, páginas 42, 43 e 44. Aqui, ó, casa, páginas 42, 43 e 44. Não deixem de fazerem, senhores, que semana que vem nós faremos a correção juntos. Gente, aqui na nossa unidade 8, nós vamos falar um pouquinho sobre a obtenção de energia para o corpo. Como é que nós classificamos os alimentos que são responsáveis por fornecer a energia necessária para que nosso corpo realize movimentos? Como é que nós classificamos esse tipo de alimentos? Energéticos, não é mesmo, galera? Nós vimos isso nas últimas aulas. Agora imaginem uma pessoa que é atleta de alto rendimento. Ela participa diariamente de treinamentos que levam o seu corpo à exaustão. Elas participam diariamente, semanalmente, com uma certa frequência, de provas que levam seu corpo ao limite. Então, vocês concordam comigo que essas pessoas vão precisar de mais energia do que as pessoas que têm uma vida comum, que fazem somente uma caminhada de 30 ou 40 minutos diariamente ou 3 vezes por semana? Vocês concordam que um atleta vai precisar de muito mais energia para realizar os movimentos do que uma pessoa comum? Vocês concordam com isso? E é sobre isso que o nosso espaço Olha o Movimento está falando aqui. Vou fazer a leitura com vocês. Se você acordasse hoje e fosse almoçar com Michael Phelps, vocês sabem quem foi Michael Phelps? Michael Phelps é um nadador americano recordista mundial em vários estilos. Ele é o novo, há algum tempo atrás, né, até no ano de 2008, ele era o atual recordista de ouros nos Jogos Olímpicos. Então, galera, vamos lá. Se você acordasse hoje e fosse almoçar com Michael Phelps e tentasse acompanhá-lo na mesa, ou seja, você comesse a mesma quantidade que ele, provavelmente você terminaria o seu dia em uma maca de hospital com indigestão, ou seja, você não seria capaz de digerir toda aquela quantidade de alimentos. Por quê? O menino prodígio, nos Jogos Olímpicos de Pequim, divulgou em uma entrevista nessa quarta-feira à rede americana NBC que consome nada menos do que 12.000 quilocalorias por dia. Galera, isso aí é muita caloria, muita mesmo. Para vocês terem ideia, olha aqui o que o texto diz. Cada vez que ele senta para uma refeição, vamos supor que ele sente lá para o café da manhã ou para o almoço, ele come 4.000 calorias, 2 vezes o que os médicos recomendam para que uma pessoa comum coma durante o dia inteiro. Ou seja, em uma única refeição ele come o dobro do que uma pessoa comum come o dia inteiro. Vejam bem, quantas calorias, galera. Ao todo, a alimentação de Phelps leva 6 vezes mais calorias do que a de um Hellis mortal como eu e você. Então, durante um dia, ele come 6 vezes mais do que eu e você. Então, galera, vamos pensar aqui. Se ele come 6 vezes mais do que uma pessoa normal, por que ele não é gordo? Por que ele não é obeso? Alguém saberia me responder essa pergunta? Se ele come 6 vezes mais que uma pessoa normal, por que essas calorias todas que ele está botando para dentro não ficam acumuladas lá no corpo dele?
A resposta para essa pergunta é bem simples. Porque todas essas calorias que ele ingere, ele gasta no seu treinamento, nas suas competições, na sua rotina diária. Ele está consumindo as calorias que ele precisa para realizar os movimentos. Ele não está consumindo calorias a mais, calorias além do que as necessárias. Ele está consumindo somente as calorias que foram necessárias para fornecer energia para o seu treinamento, para a sua rotina de treinamento durante os dias. Certo, galera? Turminha, agora eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Vou deixar para a gente conversar um pouco mais sobre calorias, valor energético dos alimentos na semana que vem. Eu peço que os senhores aproveitem esse tempinho extra que vocês têm para fazer atividade, galera, atividade de casa. Aproveitem, façam logo agora, não permitam que essa atividade se acumule e caia no esquecimento. Vão lá, façam a atividade, mas não precisa me enviar. A correção dessa atividade de hoje eu vou enviar na semana que vem, certo? Turminha, eu vou encerrar aqui a aula de hoje. Eu espero que os senhores tenham entendido tudo que foi explicado. Caso alguém tenha alguma dúvida, já sabe, né? Pode enviar para mim através do WhatsApp ou através do e-mail. A gente bate um papo e tenta esclarecer. Não esqueçam também, galera, quem deixou para trás alguma atividade do Nave à Vela, aproveita e faça. Aproveite, galera. Não perca essa oportunidade. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.